Aqui na doutrina, atende-se não somente o encarnado, mas também o desencarnado. Antes da reunião dos encarnados iniciar, portanto, já havia se iniciado a reunião de atendimento aos desencarnados, aos perseguidores, aos obsessores. 2 benfeitores espirituais estavam conversando com os obsessores, com o objetivo de esclarecê-los sobre aquilo que estavam fazendo e o quanto que aquele processo de vingança era contraproducente. Porque em boa parte dos casos de obsessão, o que existe ali é um processo de vingança. Vingança justamente porque houve ali entre aqueles dois, vítima e carrasco, algum tipo de problema, tanto na vida atual ou principalmente em outras encarnações. Na semana passada nós vimos uma primeira conversa. Hoje já iniciamos com uma segunda conversa. Nessa segunda conversa, o foco ali era uma jovem senhora. Estava encarnada. Comparecia ao centro para ser tratada pelos encarnados. E ela estava rodeada por diversos perseguidores. Ela tinha diversos obsessores. E esses diversos obsessores impunham a ela um terrível sofrimento, terríveis perturbações. E de todos aqueles obsessores que a prejudicavam, um deles se sobressaía. André Luiz descreve esse indivíduo como sendo uma pessoa que colou-se literalmente ao corpo da vítima, da moça, dominando todos os centros de energia daquela mulher. Ela até que buscava resistir, porém o negócio era inútil, ela não conseguia. A vontade do obsessor sobrepairava a vontade dela. E André Luiz ficou até assombrado com aquilo que ele estava vendo. Ele nunca havia visto algo desse tipo. Até então, o que ele havia visto eram obsessores agindo externamente. Ali, havia os obsessores também que agiam externamente, mas esse em específico, praticamente coabitava o mesmo corpo da vítima. E ele ficou assombrado. E Alexandre, que era o mentor ali de esclarecimento de André Luiz, percebeu isso. Vira para o André e fala o seguinte: André, esse é um caso de possessão completa. Possessão espiritual. Quando a gente estuda a possessão espiritual, no livro dos médiuns e principalmente no livro A Gênese, a gente percebe que é um quadro terrível de obsessão, em que a vontade da vítima fica paralisada, ela resiste ou tenta resistir inutilmente, e a vontade do obsessor é soberana, é total. O obsessor faz o que quer com aquela pessoa. E frequentemente coabita, como se fossem 2 plantas no mesmo vaso. 2 espíritos no mesmo corpo. É o que estava acontecendo aqui. É o que estava acontecendo com essa jovem aqui. O quadro era complicado. E Alexandre chama um daqueles 2 benfeitores que estavam já dialogando com os obsessores, chama um deles e fala o seguinte: ó, conversa com esse indivíduo aí, conversa com esse possessor, com esse obsessor. E o sujeito vem e começa a puxar a conversa. Põe as mãos nos ombros do obsessor, e o obsessor já percebe o que está acontecendo e fala: não, nem vem. Ninguém vai impedir de me vingar. Ao passo que o benfeitor fala: meu amigo, ninguém vai te forçar a fazer rigorosamente nada. Mas presta atenção. Você só vai conseguir livrar do sofrimento, do seu sofrimento, a partir do momento que você perdoar. Porque a dor que você está sentindo, porque o desespero que você sente, a inquietude que você sente, foi você mesmo que criou. É você que está criando. Essas algemas de ódio e de desequilíbrio, você que forjou. Portanto, você é o artífice da sua própria infelicidade. O benfeitor, desencarnado, estava falando com o obsessor, também desencarnado. E o obsessor fala: o quê? De jeito nenhum. Nunca. E ela? Por um acaso Jesus aceita a escravidão?
Porque essa mulher aqui foi um tormento para inúmeros seres. E para mim também. Construiu senzalas. Fomos perseguidos, humilhados. Ela, por simples capricho, vendeu a minha mulher e os meus filhos. E agora? Agora ela vai ter que pagar. Enquanto eu não tiver aqui a minha mulher e os meus filhos, eu não sossego. Então era um caso típico de obsessão que havia começado em vida passada daquela moça. Dá para deduzir perfeitamente aqui que numa existência imediatamente anterior àquela, ela foi uma senhora de escravos. Tinha ali uma fazenda, né, com a senzala e com inúmeros escravos. E nós sabemos muito bem os tristes quadros da escravidão. E como também é bastante real, inúmeros processos obsessivos têm a sua origem, a sua razão, o seu porquê, justamente nos 300 anos de escravidão que o nosso país, infelizmente, vivenciou, presenciou. Era o caso dela. Prejudicou muita gente. E eu tenho certeza, dos inúmeros escravos que foram prejudicados por ela, muitos até perdoaram. Muitos compreenderam o porquê de que eles sofreram, mas outros não. Ralados de ódio, só esperaram o desencarne dela para começar os tormentos, as perseguições. Podemos ter certeza, depois que aquela senhora de engenho desencarnou, deve ter sofrido bastante nos umbrais. Depois de um longo tempo de sofrimento, reencarnou. Porém, os perseguidores estavam lá, juntos ali dela. E esse, obviamente, era o principal. Depois de ouvir tudo isso, o benfeitor fala: olha, meu amigo, você tem os seus motivos. Você tem as suas razões, claro. Porém, presta bem atenção como que você se encontra. Olha só o seu quadro como que está. A revolta, o medo, a raiva te trazem sofrimento. Qual de nós não tem um passado sem crime? É que você não está lembrando agora, o benfeitor continua a falar com ele. Você não está lembrando. Porque a tua revolta te impede a lembrança. Te impede de acessar lembranças de uma vida anterior àquela em que você foi escravo. E ali você vai encontrar as reais motivações do que por que você teve que passar por aquela vida de sofrimentos e de humilhações. Aí, ouvindo isso, o obsessor até fica meio abalado, né? Fica até meio abalado, assim, dá uma desequilibrada, mas logo, logo ele se recompõe e fala: não, isso daí é muita sutileza. Esse tipo de conversinha serve para aqueles que são mais ingênuos. Eu não sou ingênuo, não. Eu vou exercer minha vingança aqui. São simplesmente palavras. Ao passo que o benfeitor fala: meu amigo, não é sutileza, não. É bom senso. Sem as desculpas recíprocas, nós não vamos liquidar os nossos débitos. É uma frase que serve para a gente também. Para todos nós aqui. Porque todos nós temos débitos a serem liquidados. Seja dessa existência, seja de outras existências. Podemos ter certeza que no nosso círculo de convivência, seja um círculo familiar, seja um círculo de amizades, seja um círculo relacionado à vida profissional, enfim, as pessoas que nos rodeiam. Algumas delas, no passado, tiveram conosco atritos. E elas estão conosco não é à toa. Não é à toa. Os erros ali são mútuos. Conforme a gente leu até na vez passada, aqui na sexta-feira passada. Dificilmente se encontra um sujeito que é 100% vítima. Dificilmente. Na esmagadora maioria dos casos, a própria vítima tem até uma parcela de culpa daquilo que está acontecendo com ela. Por isso que o benfeitor espiritual veio com essa ideia: meu amigo, você não lembra do teu passado, você não sabe da extensão das tuas dívidas, não é melhor você perdoar? Não é melhor você buscar crescer, aprender, porque você não sabe o que você fez, você não sabe o que aconteceu que justificou a tua vida como escravo.
A tua reclamação é legítima. O benfeitor fala isso para ele. Tua reclamação é legítima. E não é mesmo, né, gente? Não é legítima mesmo? Vamos nos colocar no lugar desse obsessor. Imagina você, escravo, retirado da sua terra natal, trazido num navio negreiro, humilhado, tendo a esposa e os filhos vendidos. Imaginemos nós numa situação dessa. O que a gente ia pensar? Como a gente ia fazer? Olhando de longe assim friamente, a gente condena o obsessor. Não condena? Poxa, um perseguidor, desalmado, coitada da moça. Mas vendo a história pelo outro lado, até que ele tem razão na reclamação, não tem? Tem. O que ele não tem razão é na cobrança. E sabe por que ele não tem razão na cobrança? Porque ele permanece e continua em sofrimento. O obsessor. Se a cobrança, se a vingança fosse um direito dele, podemos ter certeza que ele estaria bem. Ele estaria tranquilo, sossegado, coração em paz, feliz, com os amigos ao redor, mas ele não está assim. Por que ele não está assim? Porque a vingança é um desequilíbrio. E sem o perdão recíproco, conforme a gente viu, a gente não avança. Simplesmente a gente não avança. A gente permanece estacado naquele lugar onde a gente se encontra. Aí, vendo que o obsessor não estava de jeito nenhum querendo sair do processo de vingança, esse benfeitor vira para Alexandre e fala o seguinte: Alexandre, você não acha melhor a gente agir magneticamente nas lembranças dele, do obsessor? A fim de que ele possa se lembrar de algumas cenas de uma vida passada, para que ele entenda por que ele sofreu? É uma pergunta até interessante, né? Porque os benfeitores espirituais fazem muito disso. Quando eles percebem que existe um processo de obsessão, o obsessor está ali tenaz, etc e tal, comumente ele faz, através de operações magnéticas, que se destrave o processo de lembranças de vidas passadas. E ele começa a ter acesso a uma vida anterior àquela, em que ele foi vítima. E aí, obviamente, ele percebe que ele sofreu ali, porque antes ele fez sofrer. É a lei. Não adianta. A cada um segundo as suas obras. Nós somos obrigados a entrar no inferno que criamos para o outro. Essa é uma lei. Então esse benfeitor aqui queria que o obsessor lembrasse de alguma coisa de sua vida passada para poder ajudá-lo nessa história de se livrar da vingança, que ele não queria de jeito nenhum. Né? Alexandre falou o seguinte: negativo. Melhor não. Melhor não, porque do jeito que ele se encontra, ele não vai poder aproveitar em nada da lembrança. É necessário que ele sofra mais, para que através desse sofrimento ele tenha condições de se lembrar do passado e aproveitar isso. Então o negócio é muito sutil. Não basta lembrar por lembrar. É necessário que o indivíduo tenha condições de se lembrar e aproveitar aqueles ensinamentos ali, para poder crescer. E olha que nós estamos falando aqui de alguém que já está desencarnado. Imagina a gente. Imaginemos nós. Quantos de nós, às vezes, já não paramos e pensamos: poxa, minha vida está complicada, está difícil. Eu podia me lembrar de alguma coisa da minha vida passada para poder entender por que a minha vida está assim. Aí eu ia aceitar. Mas a gente não lembra. E por que a gente não lembra? Porque a lembrança seria muito penosa para a gente. Muito dura, muito pesada. Nós não temos estrutura psicológica tal para aguentar a carga de lembranças de uma ou mais vidas. Não temos. Então, o esquecimento é uma bênção, gente. Não busquem regressão de memória simplesmente por curiosidade. Você não sabe o que você vai encontrar lá. Você não sabe. Você não sabe que tipo de lembrança difícil, penosa, depois conviver com aquela lembrança não vai ser tarefa das mais fáceis. Que a gente vem com aquela ideia: de certo eu fui um discípulo do Cristo. De certo eu fui alguém famoso, de certo eu fui um escritor famoso no passado, um grande compositor da área da música. Né? A gente sempre quer ser assim. Né?
Ninguém quer se lembrar, né, de alguma vida em que foi um humilde varredor de chão, um padeiro, né, um obscuro comerciante. Ninguém quer se lembrar disso. Todo mundo está com aquela ideia de ter sido alguém conhecido e famoso no passado. Aí a gente acessa as lembranças e a gente dá com os burros na água. E a gente percebe que a gente não é aquilo que a gente pensa que a gente é. Então, por hora, vamos permanecer ignorantes do passado. É bem melhor. Isso me lembra o livro Nosso Lar, em que um casal de desencarnados, que já habitava a cidade espiritual de Nosso Lar, já fazia um bom tempo, que já tinha um bom nível de equilíbrio espiritual, eles começaram a ser atormentados por algumas lembranças espontâneas do passado. E foi autorizado que eles tivessem acesso a 300 anos de memória integral. Só 300 anos. Mais do que isso, eles não tinham condição psicológica de aguentar. E isso um casal, né, não me recordo o nome do casal, me desculpem, mas está lá no livro Nosso Lar, que já tinha um certo nível de equilíbrio. Aí André Luiz começou a observar a moça. Observações de André Luiz sobre a moça obsediada. Ele fala literalmente que o corpo dela era habitado por aquele obsessor. Habitado. Quer dizer, ele entrou no corpo dela. E ele ocupava o corpo dela inteirinho. Desde o crânio até os pés. Já imaginaram a cena? Ele fala que fios vigorosos, sutis, porém vigorosos, uniam aqueles dois seres. Ele, lúcido, uma lucidez satânica. E ela, quase que inconsciente. Ela ficava exclamando assim, pelo amor de Deus, me tira do demônio, me livra do demônio. Aí silenciava. Aí dali a pouco falava o seguinte, eles estão chegando dos infernos, estou vendo eles aqui. Ela enxergava os obsessores. Pelo amor de Deus, tirem eles daqui. E uivava estentoricamente. Né? O pessoal da mesa, os encarnados da mesa, né, olhavam aquela cena e compadecidos, né? Porque eles não estavam vendo o que estava acontecendo na contraparte espiritual. E muito menos o que justificava aquele processo todo. Né? Aí André Luiz explica o caso dela. Ela era perseguida desde a infância. Ou seja, gente, existem crianças que desde pequenininhas mesmo, já são obsediadas. Desde pequena. Era o caso dessa moça. Só que a influência, quando ela ainda morava com os pais, era abafada. Justamente porque estava num ambiente de maior equilíbrio, de maior proteção. Mesmo assim, ela era influenciada. Os obsessores não tinham a ação completa, integral nela, não. Só passaram a ter, sabe quando? Depois que ela se casou. Ela se casou. O matrimônio impunha, pelo menos naquela época, e nos dias de hoje, obviamente, também, uma maior cota de sacrifícios para a mulher. Quando nasceu o primeiro filho, aí ela se desequilibrou de vez. É como se ela tivesse relaxada em todos aqueles processos interiores de defesa. E os obsessores aproveitaram aquela brechinha, caíram em cima. E aí, desde esse momento até os dias, né, presentes desse livro, ela se encontrava em processo terrível de obsessão. Que coisa, não? Uma vida inteira sofrendo. Quando a gente analisa o negócio só sob o ponto de vista material, a gente fala, pobre coitada, que vítima indefesa. Aonde que estava Deus, né? Aonde que Deus se encontra? Mas quando a gente analisa a coisa sob o ponto de vista espiritual, quando a gente percebe o passado espiritual, tudo, obviamente tudo tem explicação. Pessoal, até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Fala. Uma pergunta, Daniel. A questão da responsabilidade das atitudes dela, uma vez que ela estava possuída, por exemplo, um exemplo extremo, se ela matasse alguém, se ela, qualquer coisa que ela faça, como fica a cota de responsabilidade dela e, obviamente, do obsessor? Perfeita. Boa pergunta. Onde é que fica a cota de responsabilidade dela e a cota de responsabilidade do obsessor se ela, de repente, matar alguém, né, ou cometer algum desatino desse gênero? A cota de responsabilidade é dividida entre os dois. Obviamente, ali, talvez, num evento de assassinato, o obsessor seria mais culpado.
Mas ela também teria a cota de responsabilidade, porque quem permitiu que o processo de obsessão chegasse nesse ponto foi ela. Tanto com as atitudes dela do passado, quanto com as atitudes dela do presente. Então, ali é compartilhada a responsabilidade. Maior percentagem para o obsessor. Daniel, no processo de regressão, não tem o risco dela voltar, da pessoa voltar no passado, Tem. mas aflorar muito mais do que simples memórias, mas sentimentos, ódios. Claro, claro. Porque num processo de regressão de memória, o Antônio Carlos, o que acontece? Não é simplesmente uma lembrança. Não é simplesmente um filme que a pessoa está assistindo. Ela está lá. Então vem toda a carga emocional. Não é só a cena, não são só as palavras, não são só as pessoas. É todo o sentimento do momento. É toda a carga emocional, sentimental, está ali, vem num baque o negócio. Então ela relembra e ela vivencia tudo isso. Tanto que, em alguns processos de regressão de memória que são terapêuticos e, portanto, válidos, é justamente isso que vai ocasionar a cura da pessoa. Né? Por exemplo, um caso de regressão em que um indivíduo, num dos casos que eu lembro, ele morria de medo desde pequenininho de bolas. Qualquer bola. Bola de gude, bola de futebol, bola de vôlei, qualquer coisa esférica para ele, era um motivo assim de sofrimento, de terror. E já grande, né? Desde pequeno já grande. Até que num processo de regressão de memória descobriu-se que ele havia sido soldado na Guerra da Secessão, lá nos Estados Unidos, né, meados do século XIX, e que ele havia sido morto por uma bala de canhão. E a bala de canhão de ferro, esférica, redonda. Daí o motivo do trauma. Né? Tão logo aflorou toda essa lembrança e toda aquela carga emocional, ele deixou de experimentar esse tipo de medo. Né? Quer dizer, mas são casos em que a regressão é feita por um profissional experiente, que sabe muito bem como conduzir a pessoa até o passado e depois trazê-la de volta e gerando a cura. Não é simplesmente uma curiosidade, não. Sim. Seria. Porque olha só, a esposa e os filhos do obsessor não estavam ali obsediando. Né? Isso daí já seria o quê? Já seria um ponto que o próprio doutrinador poderia pegar para poder atingir a parte emocional dele. Falar assim, escuta, meu querido, cadê tua esposa e teus filhos então? Estão aí com você? Não. Aí você já puxa a conversa, né? Mas não estão aí por quê? Né? O que será que eles estão fazendo? Eles ainda lembram de você, ainda querem você de volta. Lembra dos seus filhos quando te chamavam de papai? Lembra quando você brincava com ele? Quer dizer, você vai começar a puxar a parte emocional. Talvez isso daí sirva para amolecer um pouco aquele processo de obsessão. Né? O doutrinador pode, com o devido tato, ir por essa parte aí. Bom, mas aí já começou a reunião dos encarnados. Olha quanta coisa já aconteceu antes dos encarnados começarem a reunião. E a gente pensa que faz muita coisa, né? A gente pensa que vai lá, fica uma horinha sentado ali na mesa, faz e acontece. A reunião de desobsessão já tinha começado há muito tempo, lá na parte espiritual do centro, quando os encarnados começaram a reunião deles, encarnados. E podemos ter certeza, depois da reunião acabar, na contraparte espiritual ela continua. Né? A gente acha que faz muita coisa, mas em verdade a gente está muito mais aprendendo do que fazendo qualquer outro tipo de coisa. Bom, começou a reunião dos encarnados. E André Luiz achou interessante o quanto que os encarnados emitiam de energias magnéticas com objetivos de auxiliar ali as vítimas e os obsessores. Os próprios benfeitores espirituais do local, eles costumavam pegar esse magnetismo, essa energia, manipular essa energia e aplicar tanto nos obsessores quanto nos obsediados. Ou seja, nos dois. E mais interessante ainda, dos 5 obsediados, das 5 vítimas que estavam ali sendo tratadas, só a moça, não a possessa, uma outra moça, que estava em vias de melhorar, que captava 100% daquela ajuda.
e conseguia efetivamente ser ajudada. O resto, gente, o resto não. Aí Alexandre até comenta com o André Luiz, está vendo, André? Essa moça já percebeu já faz tempo que a medicação não é tudo para se equilibrar. E isso vale, inclusive, no processo obsessivo. Guardem isso na cabeça. Olha que frase que serve para nós. Ah, Daniel, mas eu não sou obsediado. Aqui não está falando só de obsessão, não. Ele está falando, inclusive, de doenças físicas, de medicações para doenças físicas. A medicação não é suficiente para o sujeito se equilibrar. Há necessidade da pessoa aproveitar o socorro, para que ela, sim, se converta em médico dela própria. Às vezes estamos passando por momentos de dor, seja ela uma dor física, seja ela uma dor psicológica, como depressão, síndrome do pânico, qualquer outra coisa nesse sentido, seja essa dor um processo obsessivo, e nós temos os medicamentos à nossa disposição. Temos dipirona, temos paracetamol, temos relaxante muscular, né? Temos medicações que buscam equilibrar os neurotransmissores cerebrais, anti-esquizofrênicos, antidepressivos. Mas a gente não pode depositar todas as nossas fichas no remédio, no medicamento. A gente não pode. Porque se eu tenho, por exemplo, uma depressão, e eu estou tomando um antidepressivo, eu me sinto melhor com ele. Mas eu tenho que aproveitar esse momento em que eu estou bem para poder me renovar. Para poder crescer espiritualmente. Se eu estou com uma doença física, se eu estou com uma úlcera gástrica, eu estou tomando todos aqueles medicamentos específicos para aquela úlcera gástrica, que vão me dar um certo alívio, eu tenho que buscar melhorar, espiritualmente falando, porque, pessoal, praticamente todas as dores e todas as doenças físicas têm as suas raízes no espírito. Não vamos dar ao medicamento o 100% de ação, e ao mesmo tempo que nós damos a ele o 100% de ação, a gente não faz rigorosamente nada para a nossa mudança. Não vamos fazer isso não. Porque aí a gente não vai estar fazendo a nossa parte. O que essa moça está fazendo? Ela recebia medicação para a dor dela. Qual que era a dor dela? Obsessão. Qual que era a medicação que ela estava recebendo? Ela ia no centro. Ela recebia as boas energias do local. Os benfeitores manipulavam as energias dos encarnados, jogavam nela. Ela ouvia a palestra do doutrinador, ela tomava os passes. Tudo isso era medicação, mas ela aproveitava isso. Ela queria melhorar. Ela queria melhorar. Por que os outros 4 não estavam melhorando? Porque eles não queriam melhorar. Ela queria. E André Luiz percebeu que ela captava aquelas energias todas e ela fazia força. Olha, ela fazia força para expulsar os pensamentos negativos que os obsessores haviam colocado na mente dela. E ao mesmo tempo que ela expulsava aqueles pensamentos negativos, ela atraía todos aqueles pensamentos positivos dos benfeitores espirituais. E aí ela se renovava. E aí ela crescia. E aí ela melhorava. Por isso que ela estava conseguindo sarar. Por isso que ela estava conseguindo a cura. Podemos entender, numa imagem interessante, que a medicação que vem de fora é como se fossem os tijolinhos para se fazer uma construção. A gente recebe os tijolos, a gente recebe o cimento, a gente recebe todo o material, mas quem tem que fazer a construção somos nós. Porque se a gente não fizer isso, se nós não mobilizarmos o nosso querer, muito pouca coisa há de ser feita. E Alexandre fala aqui que 90% dos casos de obsessão, o obsediado não quer melhorar. Ele não quer.
Ele pode falar da boca para fora, vim buscar ajuda, quero melhorar, mas ele não adere intimamente ao processo de melhora. Ele não busca crescer com aquilo, ele não busca se aprimorar. Não há milagres, não há milagres. Olha o que o mentor fala aqui. Só o doente convertido em médico de si mesmo atinge a cura. Porque se nós somos vítimas de um processo obsessivo, e se nós entregamos os pontos, se nós não oferecemos resistência nenhuma ao obsessor, ele deita e rola com a gente. De uma obsessão simples, passa por uma fascinação, passa por uma possessão. E aí quando chega nesse ponto, o tratamento é complicado. Em outros casos, a gente tem até uma vontade de querer melhorar, mas uma vontade frágil e vacilante. E quando a gente tem uma vontade frágil, sabe o que acontece? Olha o que o Alexandre fala aqui, ó. O obsediado, ele se habitua com os obsessores, ele se acostuma com o obsessor. Já perceberam isso? Imagine só, o obsediado, a vítima que está sofrendo, ele se acostuma com o sofrimento. E ele se vicia nesse acostumar. A ponto de ele se tornar um polo atrativo do próprio obsessor. Ele, obsediado, atrai o obsessor para ele, se liga magneticamente. E Alexandre fala, boa parte dos quadros de obsessão é isso que acontece. O obsessor e o obsediado formam uma vontade praticamente única. Agora, se o enfermo quer se curar, os triunfos são rápidos. Então, se nós estamos passando por um processo de perseguição espiritual, seja ele qual for, de qual nível for, vamos ser sinceros. O que eu quero fazer da minha vida? Eu quero entregar os pontos? Eu quero realmente melhorar, crescer, mas só da boca para fora? Mais uma vez, a gente está com aquela ideia de depositar para terceiros a responsabilidade pela nossa cura. Só que a gente não está nisso aí ainda mais, gente. Nós não estamos aí. No passado, entregávamos a responsabilidade da nossa cura para os padres e para os pastores. Hoje, nós não podemos entregar a responsabilidade da nossa cura para os médiuns e dirigentes de reunião espírita. Por um simples motivo. Nós é que temos que ser médicos de nós próprios. O ambiente de uma casa espírita é saturado de energia boa. Quantas vezes a gente está mal, a gente entra aqui e sai melhor, não é mesmo? Sai bem, sai leve, recebemos os passes, né? Recebemos a energia boa daqui. Por que não manter isso? Porque a gente não quer. A verdade é essa. A gente se acostuma com o obsessor. Nós nos deleitamos com os pensamentos de desequilíbrio que eles nos sugerem. E aí a gente não se adere verdadeiramente, de coração, ao processo de mudança espiritual. Fala, querido. No caso do obsidiado, ele desencarnado, o obsessor, vendo ele desencarnado, vai dar por satisfeito a vingança dele? A vingança é como o sujeito que tem sede e bebe água do mar, para poder matar a sede. A vingança nunca vai ser satisfeita. Ele sempre vai querer mais, né? Porque ele nunca vai se dar por satisfeito. A não ser que realmente ele se arrependa e perceba que aquilo ali está sendo ruim para ele mesmo. Caso contrário, ele vai continuar nesse processo de obsessão do lado de lá. Vítima e carrasco se engalfinhando pelos umbrais da vida. Até que um deles decida melhorar, crescer, progredir e romper essa algema aí. Caso contrário, os dois permanecem unidos, né? E muitos reencarnam depois juntos, como irmãos, né? Ou em quadros mais graves, como aqueles gêmeos chipófagos, né? Chipófagos, eu sempre confundo com quem que veio primeiro, P ou F, mas são aqueles que nascem com o corpo emendado.
quase sempre, não vou falar em todos os casos, porque 100% é meio complicado. Quase sempre. Ali existem dois seres que se odeiam. Mas que têm que ficar juntos. Porque o corpo ali é único. São aqueles que têm duas cabeças, né, um braço para um, uma perna para outro e tal. E tem que conviver, não tem como, não tem jeito. Né? Mesmo porque se um morrer, o outro morre logo em seguida. Pro banheiro, tem que ir junto. Tomar banho, tem que ir junto. Dormir, tem que ir junto. Comer, tem que ir junto. Já imaginaram? Quer dizer, seria uma medicação drástica que os benfeitores levam a efeito a fim de que aquelas duas almas possam, de uma vez por todas, pelo menos se tolerarem. Pelo menos se tolerarem. O que vai acontecer? É o mesmo tipo de pensamento que a gente tem no caso das medicações que tem por aí. É como se fosse uma situação em que o indivíduo é colocado ali à prova, mas fica ali e ressalta-se a lição. Vocês estavam juntos, agora vocês estão separados. E queira ou não queira, Lafayette, a ligação ali vai ser intensa. Porque o meu corpo pertenceu ao seu e vice-versa. É como se fosse um acréscimo de misericórdia. Mas nesse acréscimo de misericórdia, eles têm de que, de alguma maneira, de alguma forma, exatamente, se equilibrarem. Porque o elo vai permanecer, a dívida permanece. Se não houver pagamento de dívida, permanece. A ligação vai ser sempre igual de gêmeos, né? Mesmo. Às vezes eu estudei uma vez, durante uns 3, 4 anos, com irmãos gêmeos. Um estava com dor de cabeça, o outro estava. Um estava doente, outro. Agora imagina quando é grudado, quando você para. Já imaginou? A ligação é muito intensa. Nossa, um corintiano palmeirense não vai rolar. Fala, Daniel. Olhar o obsessor, a gente pode ver um lado positivo também do obsessor, né? Que a pessoa, quando tem o obsessor, ela tem que buscar melhora, né? Interior, buscar, a gente fala, boas leituras, assistir bons filmes, escutar boas músicas, né? Vir participar dos centros, assistir boas palestras. O evangelho em casa, a gente fala que é um remédio importante, às vezes diário, dependendo da situação de obsessão, né? Então, às vezes, o obsessor é uma alavanca que a pessoa tem para evoluir, para avançar, né? Porque quanto mais problema ela tem, mais ela procura ajuda, né? E às vezes tem pessoas que vêm no centro com aquele problema e frequentam um grande período, até consegue avançar, mas na hora que o obsessor é esclarecido, a pessoa abandona a religião, abandona o centro agora, eu resolvi o problema e aí abandona e volta de novo. Nos mesmos desatinos. O Alexandre, ele tem aqui uma frase em que ele se refere a essa moça aqui, que eu achei essa frase aqui fundamental, em que ele fala o seguinte, em que nos tormentos em que ela passa, ela tem, nesse sofrimento, o seu processo de libertação. Quer dizer, olha que frase interessante. É a dor que, quando a pessoa aprende a trabalhar com aquela dor, ela cresce espiritualmente. Foi isso que você acabou de falar. O indivíduo com a obsessão está sofrendo, ele busca querer melhorar. Então ele vai ter que melhorar em inúmeros aspectos da sua personalidade. Como você muito bem falou, o obsessor é como se fosse aquele personal trainer que vai impulsionar o indivíduo a melhorar moralmente. Mas o obsediado ele tem que ter consciência disso. E aí a gente pega a obsessão e a gente pega as outras doenças também, as outras limitações nossas. Né? Quantas vezes temos um quadro aí de doença física mesmo, em que nós temos que mudar hábitos. Não é? Mudar a alimentação, mudar os hábitos de vida, o contato com as pessoas, enfim, inúmeras outras coisas. É a dor que está cutucando ali um indivíduo a crescer espiritualmente. Então, se nós tivermos a consciência disso, nós vamos usar os nossos problemas, sejam eles quais forem, como poderosas alavancas, como você disse, para a nossa melhoria espiritual. Focar não no problema, mas na solução do problema. E aí a gente percebe o tanto que a gente vai crescer com isso. Se nós tivermos essa consciência, melhoraremos muito.
O que a gente não pode fazer, e é o que normalmente a gente faz, é ficar lamentando, criticando, né? Chorando depressivamente pelos cantos, se sentindo injustiçado por Deus. Isso aí não vai rolar nada, gente. Você está jogando gasolina para apagar fogo. Tudo vai piorar. Tudo vai piorar. Esqueçamos dessa ideia de que somos pobres, coitados, abandonados por Deus, de que não sei por que eu estou sofrendo e passando por isso. Você pode não saber 100% nitidamente ali, mas você sabe que todo efeito tem uma causa. E que se existe algum desafio na tua vida agora, seja uma obsessão, seja uma doença, seja um problema financeiro, seja ele qual for, ali se encontra o desafio que você tem que superar para crescer espiritualmente. As lamentações são pura perda de tempo. É tempo jogado fora. A autocomiseração, em que você se sente até bem sendo o coitadinho da história, é contraproducente. Quantas vezes nos colocamos como pobres vítimas de Deus ou da vida, só para receber um afago na cabeça, pobrezinho, como você sofre mesmo. Isso daí não faz a gente crescer. Não faz a gente evoluir. A vida não é assim. Né? Saibamos ter essa visão espiritual de tudo, que aí a gente vai melhorar e aí a gente vai crescer bastante. Nesse processo todo aí, de observações, André Luiz nota o doutrinador encarnado. O doutrinador encarnado, ali, já estava começando o seu processo de doutrinação, que, na verdade, o processo de doutrinação é um processo de quase que de psicoterapia. Em verdade, ali, o doutrinador, ele joga ideias, joga frases, faz o obsessor enxergar aquela situação de uma forma que ele não está enxergando. É o dialogador. Né? A palavra doutrinador é uma palavra até muito forte, né? Como se o sujeito fosse um cara do alto de um pedestal a ditar normas. Eu prefiro o termo dialogador, é muito mais humano. E André Luiz nota que esse dialogador era um sujeito realmente nota 10. Porque ele empregava palavras simples para conversar com o obsessor. Porém, carregadas de veracidade. Ele realmente sentia aquilo que ele estava falando. E André Luiz notava que cada palavra que saía da boca dele era acompanhada por um jato de energias luminosas, que atingia não somente o obsessor, como também o obsidiado, os dois. Alexandre até fala, tá vendo, André? Essa é a verdadeira doutrinação. Porque para você ensinar com êxito, não basta você conhecer a matéria. É imperioso que você sinta aquilo que você ensina. Porque quando você ensina virtude e pratica virtude, aquelas palavras que saem da sua boca vêm carregadas de magnetismo construtivo. E você contamina as pessoas que estão te ouvindo, fazendo com que elas se elevem espiritualmente. Já ouviram falar do contágio pelo exemplo? Que o exemplo realmente contagia as pessoas? É isso aí. Não é simplesmente uma ideologia. É algo real, é algo mensurável, é algo magnético. O próprio Jesus, por exemplo. Jesus poderia muito bem, ao invés de vir aqui, nesse planeta nosso complicadinho, ele podia ter enviado N missionários, ele enviou. Né? Mas ele podia ter enviado, ao invés dele vir, podia ter enviado vários missionários, para estabelecer as lições ali. No entanto, ele veio. Ele veio e quis viver como a gente vivia. Nasceu em berço pobre, trabalhou, estudou, conviveu ombro a ombro ali com o povo sofrido, para passar, através da sua conduta, os caminhos para a redenção espiritual nossa. Se ele se limitasse a sentar no topo de uma montanha e ditar normas, o cristianismo não teria alcançado o impacto que alcançou nesses 2000 anos. Ele exemplificou em si próprio aquilo que ele falava. Então isso daqui
é uma lição para nós, principalmente para aqueles que lidam com o público. Nos estudos, nas palestras, nos esforcemos para adotar a veracidade daquilo que a gente ensina. Porque senão as nossas palavras, como Alexandre fala aqui, serão simplesmente palavras vazias. Bom, conversa vai, conversa bem, tal, etc. Aí a reunião mediúnica acaba. Alexandre até fala para ele, ó, a reunião acabou. Os nossos queridos amigos aqui encarnados já cessaram a reunião. E se a gente afastasse o obsessor? André Luiz chega a perguntar isso para Alexandre, porque ele percebeu que no final da reunião, quando aquela corrente magnética foi interrompida, dos 5 obsediados que ali estavam, somente a moça alcançou melhoras orgânicas notáveis. Os outros, a possessa, por exemplo, ficou do mesmo jeito que estava. E os outros 3, durante a reunião, os obsessores foram afastados pelos benfeitores. Mas tão logo a reunião acabou, eles atraíram os obsessores de volta. E André Luiz até mesmo percebeu a influência orgânica da obsessão. A mulher que era possessa, por exemplo, aquela que tinha um corpo tomado pelos obsessores, ela tinha problemas em toda a parte nervosa dela. Tanto na parte cerebral, quanto na coluna vertebral, quanto nos órgãos e glândulas, estava tudo comprometido pela ação do obsessor. Os outros 3, que também melhoraram muito pouco, um deles estava com problemas de intoxicação seríssimo no fígado e nos rins. O outro estava com um problema sério no coração e uma pré-tuberculose em estado avançado. E André Luiz até pergunta para o Alexandre, mas é normal isso? A obsessão pode gerar doenças físicas? Alexandre fala, pode. E é comum isso acontecer. Por quê? Porque a mente desequilibrada, ela desequilibra o corpo. Essa é outra lição para nós. Você quer ter um corpo saudável? Tenha uma mente saudável. Uma mente que gera incessantemente pensamentos de amargura, de desequilíbrio, de raiva, de indignação constante, de medo, você pode ter certeza. Ela lança raios destruidores para as próprias organizações celulares. Já uma mente equilibrada, uma mente positiva, otimista, elevada, ela lança raios vivificantes. Raios esses que aceleram o processo até mesmo de regeneração orgânica. E todo processo obsessivo, nós temos ali um doente que tem a mente desequilibrada, sintonizado com outros doentes invisíveis que têm a mente tão desequilibrada quanto a dele. Então o que tem de carga ruim ali, meu amigo? Não é brincadeira. A pessoa está envolvida por uma atmosfera tóxica. E o seu corpo com o tempo responde. Fica doente. André Luiz até pergunta, escuta, se a gente afastar o obsessor, a pessoa volta a ficar com o corpo 100%? Alexandre fala, depende. Depende muito. Imaginemos o corpo como se fosse um violino. É o que ele fala aqui. Se você protege o seu violino contra as agressões externas, ele vai se manter inalterado. É o que a moça que quer melhorar estava fazendo. Ela sofria a tentação da obsessão? Ela sofria o assédio dos obsessores? Sim, mas ela fazia de tudo para não se deixar envolver. Boas leituras, boas companhias, bons hábitos de vida, e com isso ela preservava o corpo físico dela. Tanto que ela saiu da reunião, fisicamente falando, 100%. Já quando a gente não cuida direito desse violino, desse instrumento de trabalho que é o nosso corpo, a gente se expõe até aquelas cordas do violino todas estouradas. A gente se expõe até a madeira do violino rachada.
Mesmo que o obsessor seja afastado, os desequilíbrios orgânicos permanecem. Guardem isso na cabeça. André Luiz até fala, quer dizer que um indivíduo pode desencarnar doente por conta de uma obsessão? Pode. E mais, gente, pode levar esses desequilíbrios para depois da morte também. Isso é sério, muito sério. Se nós não cuidarmos bem de nós vamos ficar totalmente expostos a esse processo de agressão. Mesmo que o obsessor se converta, mesmo que o obsessor fale, poxa, me arrependo. Se você, como obsediado, não melhorar, porque até o obsessor pode melhorar, mas você pode não melhorar. O processo de obsessão é sempre assim, nunca é unilateral, é sempre uma via de mão dupla. Os dois têm que melhorar. Se meu obsessor melhorar e se desvincular de mim, mas eu não melhorar, vou permanecer com desequilíbrios físicos e psíquicos. É muito sério. É cada um segundo as suas obras mesmo. Fala. Por isso que a medicina agora está estudando os processos obsessivos como doença, né? Como doença. Exato. Né? Até no CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças, existe ali, numa das designações ali, o quadro de influência espiritual. Dentro do Catálogo Internacional de Doenças. Responsabilidade, pessoal, é uma coisa extremamente séria. Então, quando a gente estuda esse capítulo, né, e basicamente a gente já falou, né, de muita coisa, percebemos o quanto somos artífices do nosso próprio destino. O quanto nós não podemos, de modo algum, terceirizar responsabilidades. Né? Eu sou assim porque minha família é assim. Eu sou assim porque eu nasci num ambiente ruim. Né? Eu sou assim porque aconteceu tal coisa e aí eu tive que me vingar. Eu sou até bom, mas se pisar no meu calo eu viro um capeta. Não é isso. Nós não podemos pensar desse jeito, mas não. Já pensamos muito assim. Muito assim. Né? Se estamos sofrendo algum tipo de processo de influência espiritual perniciosa, primeira coisa, o obsessor se liga a nós por algum motivo. Seja de vidas passadas, seja dessa vida. Segunda coisa, se isso realmente acontece, eu tenho que me curar. Vou buscar ajuda? Claro que vou. Se eu sou católico, vou buscar, né, seguir os preceitos do catolicismo, tentar ser um bom católico. Se eu sou evangélico, idem, né? Se eu sou espírita, vou buscar absorver os ensinamentos que a doutrina me dá. Vou tomar os passes, que são um verdadeiro banho de energia revigorante, mas eu não posso terceirizar a minha cura. A minha cura depende de mim. Porque o obsessor encontrou em mim brechas, eu tenho que fechar essas brechas. Ninguém vai fechar essas brechas por mim. Eu tenho que fechar isso. Eu recebo auxílio, socorro, boas palavras, boas orientações de encarnados, de desencarnados. Se a gente não decidir visceralmente mudar, muito pouca coisa a gente vai conseguir. Fala, Lene. Essa semana eu ouvi uma informação que eu achei muito interessante. No mundo em que a gente vive, onde as notícias negativas elas são difundidas, né, facilmente, a gente tem que tentar levar em consideração que os pensamentos negativos brotam na nossa cabeça como mato. E o pensamento positivo a gente tem que cultivar como uma flor muito rara. E eu comecei a pensar sobre isso, mas não é que é verdade. De fato, se a gente parar para analisar, o tempo todo a gente tem aqueles pensamentos de que está tudo ruim, o governo está ruim, o mundo está ruim. Mas dificilmente a gente cultiva aquele pensamento de que vai melhorar, tudo passa, né, como Jesus também falava. Eu achei muito interessante fazer essa observação. Exatamente. Quer dizer, se nós não tomarmos para nós o desenvolver de pensamentos para nos gerar paz e equilíbrio, ninguém vai fazer por nós. Nem o Cristo vai fazer por nós. Porque é sempre a cada um segundo as suas obras. Sempre, né? E o pensamento negativo brota da gente com muita facilidade mesmo. Não há dúvida. Para fazer coisa errada e pensar coisa errada, não fazemos o mínimo esforço. Flui.
Agora, para fazer algo positivo, alguma atitude positiva, algum pensamento positivo, né, a gente sua 1 litro certinho. Enquanto que os benfeitores espirituais são o oposto, né? Aqueles que já são os bons espíritos é o oposto. São aqueles indivíduos que já estão acostumados a fazer o bem e fazem o bem com uma facilidade tremenda. Para eles, fazer o bem é tão natural quanto respirar. Nós ainda vamos atingir esse nível. Quem tiver esse livro em casa, leiam com cuidado, carinho e atenção esse capítulo relacionado à obsessão. Tem muita, mas muita coisa boa para poder aprender aqui. Não para os outros, para nós mesmos. Semana que vem não, né? Semana que vem é a palestra? Então, semana que vem é a palestra. Na outra semana, aí a gente continua o estudo com passe. Vamos falar sobre passe.